E já estamos de volta aqui no Band Mulher, já estou com o meu convidado. Aqui nós vamos falar, gente, sobre essa semana que está voltando, né? Semana que vem é o ano letivo, já comentei sobre isso. Tem aquela lista enorme, né, doutor, de material escolar. Meninada bota a mochila nas costas e vai assim para a escola, né? Depois tem dor nas costas, um sofrimento danado. Então, o doutor Leandro Gomide, ortopedista, veio para fazer esse alerta, né, doutor? Bem-vindo. Eu que agradeço o seu convite para participar aqui do seu programa. É danado, né? A meninada, de repente, aparece com dor nas costas, amanhã acha que é porque o menino tá correndo, jogando bola. Mas não, é porque o material tá pesado na mochila. É muito importante que as mães, né, elas fiscalizem o peso das mochilas das suas crianças. A gente tem uma média mais ou menos, isso é aproximado, porque tem menino que é mais forte que os outros, não tem a musculatura tão desenvolvida. E a gente tem uma média que uma criança mais ou menos de 30 quilos, ela tem que carregar por volta de até 3 quilos, ou seja, 10% do peso corporal é o indicado para uma criança carregar seus materiais escolares. Para a mãe ter noção, gente, o pacote ali de açúcar, de arroz, tem 5 quilos, então ele tem que carregar menos que aquilo, né? E senão vai causar um dano para a criança. A gente está falando de mochila nas costas, né? E depois a gente fala das rodinhas. Mochila nas costas, existem várias opções. A gente tem as de alça mais fina, alça grossa, alça cruzada. Como que é o ideal? O que é o melhor quando a gente fala sobre ela? Em relação às mochilas que vão nas costas, o ideal seja que as mochilas elas tenham 2 tiras. Sejam tiras mais largas para dividir máximo o peso, que é em cima dos ombros. Tem umas mochilas que elas têm uma tira só, que ela é trançada no peito da criança. Aquelas mochilas, elas não dividem o peso adequadamente, então às vezes a pessoa ela sobrecarrega mais a musculatura de um lado em compensação com o outro. E com isso, aquela musculatura sobrecarregada pode gerar dor. E essa dor da criança, ela afeta o desenvolvimento na escola. Então às vezes a pessoa está com dor, a professora não sabe por que esse aluno não está prestando atenção, esse aluno está referindo que está doendo e tudo mais. E o problema não é da educação física, não é às vezes da postura, que é uma coisa que a gente tem que também alertar as mães sobre as posturas, mas é o excesso de peso da mochila. Como que é importante, então, evitar que carregue esse tanto de objetos, que fique pesada a mochila, deixar um pouco do material na escola, ver direitinho o que realmente precisa levar naquele dia? Isso, então o que é o ideal? A mãe fiscalizar o peso da mochila. É igual você falou, pega um saco de 5 quilos, ou então, mas a minha filha pesa 20 quilos, então não pode ser mais que 2 quilos. Então ela pega 2 sacos de feijão, porque nem todo mundo tem uma balancinha em casa. Então ela tenta comparar. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a mãe tem que fiscalizar com as tarefas da escola o que vai ser realmente necessário naquele dia. Para a criança não sair de casa, levar um tanto de caderno, lápis de cor, coisa que não vai precisar naquele dia da escola. Hoje em dia, cada caderno, criança gosta de caderno de capa dura, são cadernos mais pesados. Então, a fiscalização da mãe ou do pai é muito importante para ajudar esse desenvolvimento. Quando a gente fala das mochilas de rodinha, que facilita muito a vida, porque ali, né, tá tudo peso na rodinha, mas também tem que ter cuidados em relação a elas, né? Então, em relação à mochila com rodinhas, primeiro, essa seria o ideal, tá? Mas tem crianças que não gostam de mochila de rodinha, uns acham brega, cafona, tem bullying na escola por causa de uma mochila ou outra. Então, primeiro, a criança ela tem que tomar gosto por aquela mochila, certo? Então ela tem que ir numa loja, achar uma de rodinha que ela gosta, ela tem que estar feliz com aquela mochila. Segundo, na mochila de rodinha a gente tem um puxador, né? Então a gente tem que levantar o puxador da criança mais ou menos no nível da cintura. Então não pode ser muito alto, porque senão ela fica com essa posição do braço, não dá certo. Não pode ser muito baixo, porque senão ela compensa para o outro lado da musculatura da coluna. Então, o ideal é que ela se mantenha numa postura ereta, o nível da alça é mais ou menos no nível da cintura da criança. E outra coisa interessante também é que a gente vê muito pai com as crianças e a criança puxando
a mochila, a criança carregando a lancheira da escola e os pais com as mãos vazias. Acho que eles acham tão bonitinho, né? A criança andando ali puxando a mochilinha, né? Então, e aí não ajuda. Sim, então nessa situação, você acha que a mochila está pesada, alguma coisa assim? Deixa o pai carregar, deixa a mãe carregar a mochila, deixa o menino com as mãos livres, porque um peso excessivo para a criança pode ser pouco peso para o pai ou para a mãe carregar. Tem criança que leva o lanche para a escola, tem a lancheira. Nesse caso é bom dividir a lancheira, porque dá para colocar a lancheira às vezes dentro da mochila, mas é bom talvez a lancheira estar na mão, a mochila nas costas para dar uma dividida no peso. Isso, talvez o segredo seja esse, é dividir. Então se a criança está puxando com um lado a mochila, ela coloca a lancheira do outro lado para tentar equilibrar as forças da musculatura dessa coluna da criança. Entendi. E falando rapidamente sobre a questão da postura, voltamos para as aulas, gente. A meninada tem que estar atenta à postura dentro da sala de aula também, para não dar problema na coluna, né? Sim, então, uma das coisas que geram dor na coluna da criança é a mochila. A segunda coisa, talvez mais importante ainda, seja a postura na sala de aula. Então, como que seria mais ou menos uma postura? A criança ela tem que sentar e o joelho dela tem que fazer um ângulo mais ou menos de 90 graus. Se a cadeira for mais alta, é interessante que na escola tem um apoio de pé, porque a criança, se ela ficar com os pés livres, com os pés no ar, ela vai ficar mexendo os pés. E isso atrapalha ela prestar atenção no que a professora está falando. Então, se ela tiver com os pés quietos, ela tende a prestar mais atenção no que a professora, que é menos um local que está chamando a atenção. Uhum. Essa é a altura da cadeira. Geralmente a mesa ela tem que ser um pouco mais baixa. Então, por quê? Se a gente colocar uma mesa muito alta, lógico, eu estou exagerando, não existe isso, mas às vezes a criança ela vai ficar com o ombro nessa posição, isso aqui vai sobrecarregar a musculatura do ombro. Então, o ideal é que a criança escreva ou digite, né, se for uma aula de computação, o cotovelo tem que ser do lado do corpo. Então, ela tem que digitar aqui fácil, ela não pode sobrecarregar a musculatura. Mas essa questão da mesa alta que você falou, a gente até comentou no primeiro bloco, dentro de casa. Porque a gente também tem que atentar dentro de casa no espaço de estudo da criança, né? Sim. A mesa de jantar, por exemplo, não convém tanto e a criança está ali, ela não vai querer nem fazer a atividade dela, né? Sim. Então é importante a gente atentar até em casa. Isso, né? Então, e como que a gente faria? Vamos supor, mas a minha cadeira é muito baixa. Então, se você coloca uns calços assim nos pés da cadeira para levantar um pouco essa cadeira, ou então na cadeira a gente pode colocar aqueles assentos, igual tem um assento do carro, em cima da cadeira, para a criança se sentir mais numa postura mais adequada. Se ela começar a sentir dor, é mais um fator que hoje em dia faz as crianças não fazer suas tarefas. Entendi. São várias dicas, né, que a gente tem, inclusive da questão da postura, que é um assunto que a gente pode voltar em outra ocasião, mas o mais importante é os pais ficarem atentos mesmo, como que o filho está indo, como que ele está se sentindo, para ver se tem alguma coisa errada, né, doutor? Sim, a fiscalização dos pais hoje é muito importante. Sempre foi e hoje é cada vez mais, porque as crianças, elas não estão... No passado, a gente aprendia com nossos pais. Hoje em dia, as crianças pegam tablet, pegam celular e ficam vendo vídeos que, às vezes, não estão vídeos corretos que estão no YouTube, que tem na internet. E os pais é que têm que educar. A educação está dentro de casa. O professor ajuda na escola e os pais dentro de casa. A gente não tem que aprender tanto com o YouTube, os pais é que tem que dar esse apoio. Entendeu? Muito obrigada, viu, por trazer essas informações. Vamos ficar atento aí, gente, viu? Com a meninada aí com o seu material escolar. Obrigada, viu, doutor? Tudo Seja certo. Sempre bem-vindo para falar aí sobre a saúde da meninada. Tá tudo certo. Eu que agradeço a participação. Imagina. Bom, e o que eu vou fazer agora? Vou aqui